Olá, meus amigos cartoleiros e cartoleiras. Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola F. Quem não me conhece, meu nome é Manuel Carlos Soares de Melo. Hoje vou fazer a análise dos jogos da 17ª rodada e falar do desempenho do canal na 16ª rodada. Aqui ficou o desempenho do nosso canal. O time 1 fez 88,05 pontos. O time 2, 81,72 pontos. O time 3, 78,38 pontos. E o Caçulinha, que eu abri há 3 rodadas, fez 70,83, uma valorização de 5,30 pontos. Ficamos acima da média, que foi 57,06 ponto. Agora vamos para as análises de nossos jogos. Aqui é o primeiro jogo, que é Atlético Paranaense e Internacional. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que nos confrontos diretos nos últimos 3 anos, o Internacional venceu o Atlético apenas 2 vezes e teve 2 empates. E o Atlético Paranaense venceu 4 vezes jogos. Também vejo a vantagem do Atlético Paranaense por jogar em casa, mesmo o Internacional vindo bem nas suas partidas. O Atlético é o nono melhor em casa e o Internacional é o quinto melhor visitante. Confrontos do resumo das competições. Em casa teve 26 partidas, sendo 14 vitórias do Atlético para 7 do Internacional e 5 empates. Também temos aqui nos jogos em casa do Brasileirão, o Atlético Paranaense já venceu 4 jogos e empatou 2 dos últimos. E o Internacional, ele se vem mesclando de empates e de 2 vitórias, né? Não vejo chance de SG para o Atlético, nem para o Internacional. Vejo uma vantagem do Atlético Paranaense, né? Então temos boas opções para jogadores do Atlético Paranaense. Vamos agora para Santos e Avaí. O Santos em casa, normalmente ele fora de casa ele não desenvolve tão bem, né? E o Avaí dentro de casa também não tem ido bem. Se a gente ver as análises dos 10 jogos, vamos ver que os últimos 4 teve 3 derrotas do Avaí no Brasileirão e o Santos teve uma derrota, uma vitória e alguns empates. Nos confrontos diretos, o Santos sempre levou vantagem em cima do Avaí, né? Vocês vão ver que tem uma, duas, três, 5 vitórias do Santos para 3 empates. Não acredito no SG do Santos, mas pode acontecer. Se fosse dentro de casa, acredito que o Santos seguraria o SG, né? O Avaí é o 11º melhor mandante e o Santos o 7º pior visitante ou o 13º melhor. Eu vejo mais pelo lado do 7º pior visitante. Nos confrontos que tiveram em casa, o Avaí venceu uma vez, empatou 3 e o Santos venceu 2. Vejo uma boa oportunidade para acreditar no Marcos Leonardo nesta rodada. Vamos agora para o próximo jogo, o terceiro jogo, que é Flamengo-Curitiba. Flamengo tem jogo essa semana contra o Atlético, mas na próxima semana não tem. Provavelmente vai vir com força massa contra o Curitiba dentro do Maracanã. Nos últimos jogos do Brasileirão,
temos que ver que o Flamengo teve 4 vitórias, no nas últimas competições, o Flamengo teve 4 vitórias, uma derrota agora para o Corinthians, que foi um gol contra do Rodinei, e tem o jogo agora contra o Flamengo. Os confrontos direto, o Flamengo, nos últimos 3 anos, só perdeu uma vez para o Curitiba, sempre venceu e segurou o SG ainda 3 vezes. Então existe uma possibilidade do Flamengo segurar o SG contra o Curitiba. Mesmo com o Igor Paixão jogando, o Léo Gamalho também de volta, existe essa possibilidade de segurar o SG. Não vejo uma possibilidade muito 100%, mas acredito num 50% dele poder segurar o SG. Flamengo é o 8º pior mandante e o Curitiba é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Os confrontos que eles tiveram, em casa, o Flamengo, de 23 jogos, venceu 15 e empatou 5. Então a chance de vitória do Flamengo é muito grande e vejo a possibilidade de Pedro, Arrascaeta, se Gabigol jogar também, uma ótima opção. Ver os laterais do Flamengo também são boas opções, como Ayrton Lucas e Rodinei, né, eu acho que são as melhores opções. E até Santos, que deve fazer boas defesas contra Paraná, Curitiba. Próximo jogo, Corinthians e Ceará, lá, né. Nos confrontos diretos nos últimos 3 anos, o Ceará perdeu 3 vezes, venceu 2, venceu 3, empatou 1. É um jogo complicado, né, o Corinthians normalmente, toma gol do Ceará, eu já tive alguns jogos do Ceará e ele sempre costuma tomar gols do Ceará. Apesar de ter melhorado muito a defesa e o Cássio está numa uma forma muito boa, tem pego várias bolas difíceis. Existe uma possibilidade de SG do Corinthians? Sim. O Ceará, ele não é o pior mandante também do campeonato, né. Então, o Corinthians é o 7º melhor visitante. Mas o Ceará empatou praticamente as últimas 5. Se você for ver nas competições, né, nas que tem tido, o Ceará só conseguiu vencer 2 vezes, a maioria foi empate e derrota. E o Corinthians, nas competições, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos que não leva gol. Então a chance de um SG do Corinthians contra o Ceará é bem provável. Então, vamos dizer aí uns 60% de chance. Apostar na defesa do Corinthians não é nada mal. Se o William vier para o jogo, Adson vier para o jogo, são boas opções de meio de campo também em ataque. Como na defesa, dependendo de quem vai vir, eu acho que o Raul Gustavo é boa opção, e tem que ver quem vai ser os laterais. E Castro, para mim, é uma opção ótima para essa rodada. Vamos para o próximo jogo. É um jogo mais complicado, é Juventude e Goiás, né. Se a gente olhar na últimas competições que teve, últimos jogos, o Juventude praticamente perdeu quase todos, empatou 2 jogos, né, um com o Curitiba e um com o São Paulo, e o resto foi tudo derrota. E o Goiás venceu 2, perdeu 3, empatou o resto. Nos confrontos diretos, teve uma vitória do Juventude, uma vitória do Goiás, 2 vitórias do Goiás, um empate entre eles e uma derrota. E no Brasileirão em casa, se for ver, Juventude praticamente perde quase todos os seus jogos em casa, mas marca gols, então não dá para cravar um SG nesse jogo. E o Goiás também, nas últimas competições, tem perdido. Eu vejo nesse jogo uma forma de você fugir um pouco. Se tiver que fazer uma aposta aí, eu apostaria só no Pedro Raul do Goiás, mas eu acho que é um jogo para escalações do Cartola,
não muito bom. Juventude é o segundo pior mandante e o Goiás é o oitavo pior visitante. É um jogo para, no meu ponto de vista, para se fugir do Cartola essa semana. Próximo jogo. Um jogo também complicado, né? Queira ou não, é um clássico tricolor. O Fluminense vem muito bem e o São Paulo deixa, às vezes, a desejar dentro de casa. Esta rodada, nem o São Paulo nem o Fluminense vão ter jogos para depois. Então, eles vão ter outros jogos na quarta-feira para o campeonato. São Paulo, em casa, na competição, ele empatou nos últimos jogos, empatou duas vezes e venceu quatro jogos em casa. O Fluminense, fora de casa, também nas competições, agora, ele vem de uma, duas, três, quatro, cinco vitórias consecutivas. Então, é bom de se pensar nisso. É um jogo difícil, mas é jogo para o Cano. Matheus, também do Fluminense, está muito bem. Como também tem que se confiar no Caleri para essa rodada, né? Não dá para você firmar um SG, porque é complicado. O São Paulo, dentro de casa, ele teve uma, duas, três, quatro vitórias, dois empates e uma única derrota para o Palmeiras. E o Fluminense ele oscilou bastante entre vitórias, derrotas e empates, né? Teve três vitórias, duas derrotas, dois empates. Nas competições, no Brasileirão, foram 38 jogos em casa, São Paulo venceu 21, empatou 10. Eu vejo um jogo para gols e mais para empate. Eu acho que o São Paulo leva uma pequena vantagem, né, mas eu acho que é um jogo bom para Luciano e Caleri, como também vejo um jogo bom para o Cano e o Matheus. Então, são jogadores que possam ser bem aproveitados para a escalação nessa rodada. Próximo jogo, Atlético e Botafogo. O Atlético Mineiro tem oscilado, às vezes, quando joga fora de casa, não tenho visto ele com tanto futebol tão gostoso como estava no início do campeonato. Só que o Botafogo vem muito mal no torneio. Tanto que você vê que nos torneios, nas competições que teve nos jogos, desde junho, né, praticamente, ele venceu três jogos e perdeu praticamente todos os outros, em casa e fora de casa. E o Atlético Mineiro vem de cinco vitórias e quatro empates. Nos confrontos entre eles nos 3 anos, o Atlético Mineiro venceu quatro vezes o Botafogo e perdeu apenas duas, mas quando perdeu as duas foi quando o Botafogo jogou em casa. E em casa, onde que está todos os jogos da competição, em casa o Botafogo teve quatro derrotas, duas vitórias e um empate. O Atlético Mineiro, fora de casa, teve duas vitórias, quatro empates e uma derrota, que foi aquela derrota para o Fluminense. Vejo vantagem em Hulk, parece que Zaratio está de volta. Se Zaratio voltar, o Atlético melhora muito em relação ao seu ataque. Então o Hulk eu acho que é opção, Zaratio é opção, Nacho é opção. E até dá para pensar em cravar alguém na defesa do Atlético Mineiro. Pode até ser que o Atlético segure o SG contra o Botafogo, porque o ataque do Botafogo anda muito mal. Se você for ver aqui, as derrotas que eles tiveram, eles cederam uma, duas, três, quatro, cinco SG os adversários. E o Atlético, ele tem uma, duas, três, quatro SG que ele ganhou quando jogou fora de casa. Então, o Atlético Mineiro, uma boa opção para SG nesta rodada. Próximo jogo é Atlético Goianiense e Fortaleza. Dois times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Fortaleza vem muito mal, apesar de ter segurado o jogo agora contra o Palmeiras, né? Mas Palmeiras também não jogou bem. Fortaleza podia até ter ganho o jogo, né? Por acaso, mas eu acho que é um jogo
difícil de você acreditar em apostar em alguém no Cartola para essa semana, né. Se tivesse que apostar em alguém, apostaria no Atlético Goianiense contra o Fortaleza. Se for ver na competição, o Atlético Goianiense empatou 2 vezes, perdeu 3 4 vezes e venceu 2. Fortaleza vem de praticamente 2 empates e 2 derrotas seguidas. Confrontos diretos, Fortaleza venceu 3 vezes, empatou 2. O Atlético Goianiense, perdeu também. Então, na verdade, o Atlético Goianiense venceu 3, empatou 2 e perdeu apenas uma, Fortaleza. E todos eles, quase sempre segurou o SG contra o Fortaleza. Então, se alguém quiser arriscar, em segurar o SG, pode até apostar em alguma defesa do Atlético Goianiense, mas eu não vejo eles como uma boa opção, tá. O Bento é o goleiro do Atlético Goianiense. Uma próxima, América Mineiro e Red Bull Bragantino. O América ganhou do Goiás agora na última rodada, né. Também venceu o Botafogo, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Flamengo e perdeu para o Fortaleza. Mas eu acho o América muito forte contra o Bragantino. O Bragantino fora de casa ele já não é tão bom, né, então se a gente tiver que apostar em alguém aí, tem que tomar muito cuidado em relação a apostar na defesa do Bragantino, contra o América, porque eles atacam bastante e é um jogo que dentro de casa o América sempre dá muito trabalho. Confronto dos 3 anos, o Bragantino venceu 2 vezes, o América venceu uma, teve um empate. Em casa, se for ver, o América ele vem de 5 4 vitórias, 2 empates, uma única derrota para o Ceará. E o Bragantino, fora de casa, teve só uma vitória, o resto foi tudo empate. Pode ver que, né, o América até segura o SG, mas o Bragantino não segurou o SG. Então eu acho que não dá para confiar em SG nesse jogo, né. Luan Cândido opção, Alejandro, Hélio e Arthur, né, que está jogando bastante, né, tem jogado muito no jogo, foi melhor. O Johan caiu muito de posição, né, o Lucas Evangelista até está melhor do que ele para se apostar. Mas eu, se tivesse que apostar em alguma coisa, apostaria Natan, no Luan Cândido e Arthur. Para mim são os 3 melhores jogadores do Bragantino para se arriscar nessa rodada. Próximo jogo, nono jogo. Essa para mim é a melhor chance de SG na rodada. Quem quiser fechar e cravar a defesa do Palmeiras neste jogo, se o Palmeiras não acontecer nenhum imprevisto, tá, jogadores, eu acho que é a melhor opção para essa rodada, né. Então, se a gente for ver os jogos, Palmeiras e do Cuiabá, é claro que a gente tem que pensar, Cuiabá não é o melhor visitante, é é o nono melhor visitante, mas não é o melhor visitante em relação ao Palmeiras dentro do Allianz. E o Allianz o Palmeiras é o sexto melhor mandante, né, e nos confrontos poucos que tiveram, vamos ver, Palmeiras vem de uma, 2, 3, 4, 5 vitórias, né, uma única derrota para o Atlético Paranaense e um empate contra o Avaí. E o Cuiabá vem de 5 derrotas, 2 empates, uma vitória. E o Palmeiras segurou o SG uma, 2, 3 vezes nos últimos jogos. E o Cuiabá, cedeu 1, 2, 3 SGs nos últimos. Então eu acho que, a chance de você apostar
o time do Palmeiras para essa rodada para SG, excelente. Quem não quiser, pode até mesclar com outro time. Eu mesclaria o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, né? Ou com o Corinthians até para o SG, quisesse que dividir a defesa. O Flamengo também é uma boa opção para SG, mas para mim a melhor opção para quem quiser é segurar o SG, seria Palmeiras, né. Agora, nós vamos para a nossa escalação, que esse foi o 10º rodada. Eu vou aqui para um time que eu montei, tá, para a base para a rodada 17. Fiquei com o Hulk, Marcos Leonardo e Pedro, Zaratio, Scarpa e Arrascaeta. Fechei 100% a defesa do Palmeiras e o Abel. E mantive o Santos, o Rodinei, o Gustavo do Corinthians, Alejandro o do Bragantino e o Nátio Fernandes do Atlético Mineiro. Tem outros jogadores ótimos, tem a Arrascaeta, Igor Paixão pode ser uma opção boa também, tá? Como Cano, opção boa. Lucas Piton, lateral, opção. William, para mim, é uma excelente opção também para essa rodada. Léo Gamalho, eu já acho mais complicado para essa rodada. Rafael Veiga pode ser uma boa, porque tem jogo na próxima. Esse ano, contra o Fluminense, para mim, é excelente. Ele está goleando toda a rodada, né? João Paulo, eu acho que é muito caro para um jogo que o Avaí não vai exigir tanto. Roger Guedes afora. Júnior Alonso, opção para quem quiser mesclar a defesa. Walter do Cuiabá vai trabalhar. Cássio, para mim, é opção ótima. Mendonça pode ter a leis do ex contra o Corinthians, então também é opção. Hino do Fluminense, não vejo isso. Erisson. Zaratio, para mim, é opção excelente. Everton também. É, dois Everson, o Everton e o Everton. Gustavo Scarpa. Guilherme Arana está muito difícil de acreditar, está custando muito caro para o pouco que ele está desempenhando. Nátio Fernandes, a opção. Fábio, não vejo opção para essa rodada, é meio perigoso. Léo Ortiz, opção. Dudu também não vejo, Gomes não vejo. O Luan Cândido pode ser uma opção contra o América. Wellington Rato, quem quiser apostar, é uma aposta mesmo contra o Fortaleza. Marcos Rocha, para mim, é opção excelente. Ademir também é opção de ataque. Terans pode ser uma opção contra o Internacional, mas acho um jogo meio complicado entre Internacional e Atlético Paranaense, porque vai ser um jogo bem brigado entre Mano Menezes e Felipe Scolari. Mas é o Batistão, uma boa também para quem quiser entrar, não quiser entrar com o Marcos Leonardo. Vai que o Léo Batistão não vai tão bem fora de casa. Derlan não, Murilo, opção. Natan, opção boa. Patrick do São Paulo, tá jogando muito. Também é opção boa para o meio de campo. Arthur, opção de ataque, para quem não tem muito dinheiro, é uma boa opção. Quem não quiser ir com Pedro, pô. Natan também é opção. Rafael Ramos, contra o Ceará, pode ser uma opção, tá barato para valorizar. Santos, opção de goleiro contra o Curitiba, vai trabalhar bastante. Samuel Xavier, vai dar muito trabalho para o São Paulo, também está desvalorizado. Tem opção. Mariano, para mim, uma excelente opção de lateral para quem quiser mesclar. Acho melhor que o Arana no jogo do Botafogo. Piquerez, para quem fechar a defesa. O Gustavo tem jogado demais. Então eu acho que é bom para desarmes.
Pedro, fala, com Curitiba tudo dentro do Maracanã, a chance de gol do Pedro é muito grande. Pedro Henrique não vejo opção, Everton não vejo, Cef também não. Dorival, uma opção de técnico boa e barata. Manuel também não vejo essa. Fábio Santos, opção boa. Ceará, porque se tiver pênalti ele pode bater. Bento, para mim, é a melhor opção do Atlético Paranaense contra o Internacional. Tadeu tô fora. Alejandro, mais como reserva, mas é uma boa opção. Anda, Miguel, André, Arias para esse ele. Duqueiroz está jogando bastante pelo Corinthians. São boa e bem barata para quem não tem cartolina para arriscar contra o Ceará fora de casa. Tem jogado muito, a pontuação dele muito boa. Ele tem uma pontuação constante, praticamente negativa. Então é uma opção para quem não tem cartolina. Danilo. Eu acho que essas são as melhores opções de jogadores. Ah, Elinho também é opção, tem feito vários gols. Fez um golaço essa semana, né? De cavadinha. Aqui, Matheus Martins tá jogando muito, vai dar trabalho pro São Paulo. Rapazinho novo, tá surpreendendo, ó. Feito bons pontos, boas partidas. Pode surpreender contra o São Paulo. Kelvin não, Jonatas não, eles não vejo essa. Rodinei também, eu acho que é uma opção. Teve uma falha agora contra, mas tem apoiado bastante, tem jogado bastante, pode dar assistência nesse contra o Curitiba. Opção. Quem mais aqui? E é isso, galera. Essas são as minhas dicas para a rodada 17. Então, que vocês aproveitem bem. Devo vir mais para frente com as escalações, a indicação de jogadores, indicação dos nossos times do canal, os 4 times do canal, tanto de valorização, time 1, 2 e 3. E devo também passar dica de 2 times de tiro curto para vocês. Então, até a próxima. Se Deus quiser, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal. Isso é importante para que o canal possa crescer. E curtam bastante os shorts. Eu tenho feito bastante vídeos de shorts para divertir a galera. Eu me divirto também muito fazendo. Uma boa semana a todos.